Programando bordados na prática. Esse é um quadro onde semanalmente eu publico um novo vídeo falando sobre técnicas para você aprender a programar bordado computadorizado, utilizando o software Wilcon Embroidery Studio. Em especial nesse vídeo eu vou estar abrindo espaço aqui para responder comentários das pessoas que colocaram aqui nas nossas redes sociais dúvidas pertinentes ao Wilcon Embroidery Studio. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e bora comigo aprender sobre programação de bordados utilizando o programa Wilcon. Bom, eu selecionei aqui alguns dos comentários então para a gente estar resolvendo juntos aqui nessa aula de hoje. Então vamos lá. O primeiro comentário deixado aqui no nosso canal do YouTube, eu tenho um comentário aqui do Rubens Pereira, tá? Obrigado aí pelo comentário, tá, Rubens? Ele diz assim, ó: Olá, Gixson, parabéns pela didática e qualidade dos seus vídeos. Tenho uma questão, trabalho com artes gráficas e eu consigo importar um arquivo em vetor gerado no Adobe Illustrator e editá-lo no Wilcon? Bom, beleza, Rubens, boa pergunta, cara. E dá sim, dá para desenvolver sim as suas ilustrações no Adobe Illustrator, assim como quem também usa o CorelDRAW, dá para ilustrar no CorelDRAW e aproveitar essa vetorização, esse redesign, que diga-se de passagem, é realmente muito melhor a gente ilustrar, fazer o redesign da logomarca ou do desenho nesses programas de desenho vetorial, que é o CorelDRAW ou o Adobe Illustrator, e depois aproveitar essa estrutura lá no Wilcon para a gente fazer a programação de bordados, tá? Dá sim, e eu vou te mostrar aqui na tela, vem comigo. Bom, eu estou com o Corel aberto aqui, inclusive eu não tenho o Adobe Illustrator porque eu não uso, tá? Mas você sabe que a base vetorial, a forma de desenhar é diferente, mas a estrutura, o resultado final é o mesmo, a entrega, que é um arquivo vetorial, é o mesmo, então você pode se aproveitar desses cuidados, dessas explicações aqui também, tá? Então vamos lá, aqui no Corel eu vou fazer um desenho simples aqui, vou pegar aqui a ferramenta Polígono, tá? Vou fazer um desenho qualquer aqui. Vou duplicar, deixa eu primeiro fazer aqui uma alteração no meu polígono, tá? Eu vou fazer um design bem simples aqui, como se fosse uma estrelinha, tá? E aí agora nesse caso aqui eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar criando aqui não é a forma adequada de fazer um contorno, né, aqui no Corel, mas eu vou fazer um contorno deslocado aqui, como se a gente fosse aplicar, por exemplo, para fazer uma filigrana de bolso, né, muito usada na moda. Vamos fazer aqui uma estruturinha simples aqui, um vetorzinho bem simples, bem deslocado um do outro, tá? Esse é o propósito desse design aqui. Exatamente, fiz aqui uma estruturinha simples, uma vetorização bem boba aqui, bem simples, de 3 estrelinhas, tá? Vou rotacionar um pouco entre elas aqui, tá? Você percebe que eu estou usando alguns elementos de redesign do CorelDRAW, alguns objetos, girar o desenho, ilustrar, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui tudo, vou mudar o tamanho, tá? Eu vou deixar ele com 160 milímetros de largura, mais ou menos nesse tamanho. Você pode tanto converter o objeto, quebrar o objeto, né? O traço do objeto para ele perder o formato de polígono, né, da ferramenta, ou você pode selecionar como está aqui, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui o Wilcon, no caso eu estou usando a versão 4.5, mas as versões anteriores também vão funcionar numa boa, tá? E aqui no Wilcon o que você tem que fazer? Não tem nenhuma fórmula mágica, tá, Rubens? Não tem. É só você dar um Ctrl V e você vai estar colando os vetores que você fez lá no Adobe Illustrator ou aqui no CorelDRAW para dentro do Wilcon. E agora, ó, se você vier aqui com a ferramenta Remodelar Objeto, por exemplo, e clicar em qualquer uma dessas linhas, você vai perceber que a gente está conseguindo normalmente editar essas linhas, tá? Se eu quiser, por exemplo, clicar com o botão direito aqui no Wilcon e colocar uma curvatura, tá vendo, mais arredondada nessas linhas, eu posso, ó. Então, para você ver que dá para aproveitar, sim, os vetores trazidos do Adobe Illustrator ou do CorelDRAW aqui para o Wilcon, para você editar, inclusive, esses vetores aqui no Wilcon e tá aplicando, inclusive, ponto. Por exemplo, aqui eu não vou mexer mais, o desenho não está legal, mas é só para a gente ter uma ilustração para a aula mesmo. Eu vou aplicar aqui contorno. Nesse caso aqui eu peguei a ferramenta corrido simples, né, digitalizar ponto corrido, e apliquei um corrido simples no meu desenho, tá? Vou mudar até a cor aqui para facilitar a visualização do seu lado aí, olha. Tá vendo? Já apliquei corrido simples, não precisei desenhar absolutamente nada no Wilcon, tá? Diga-se de passagem que as ferramentas do CorelDRAW e do Adobe Illustrator para fazer redesign são muito mais eficientes que no Wilcon. Então é por isso que eu gosto de usar o CorelDRAW, inclusive. Para quem gosta de usar o Adobe Illustrator, nada contra, tá? Nada de errado com isso, vai dar certo também. Então você faz a parte de redesign lá nesses programas, copia o vetor, cola aqui no Wilcon e você aplica então os pontos aqui no Wilcon, tá? Então é exatamente assim que funciona. Criou o vetor lá, trouxe para cá, vem aqui e aplica ponto, tá?
Ó, você vê que eu apliquei corrido simples nesse primeiro objeto. Nesse segundo objeto aqui, que já aplicou ponto também, ó, eu apliquei uma entrada C, que é um contorno em ponto cheio, tá? Que você pode, inclusive, estar mudando o espaçamento aqui. No caso da versão 4.5, eu venho aqui na aba contornos, tá? Para mudar a densidade do ponto cheio da entrada C. Se fosse nas versões anteriores, nós veríamos aqui em enchimentos, tá? Uma observação aí, porque mudou a posição, mudou o local de mudar a densidade da entrada C, tá? Então, beleza, aqui tira o ponto suporte, muda, altera o ponto, e aí tem mais um vetorzinho aqui que a gente pode, inclusive, vou te mostrar como colocar, por exemplo, um tatame, ó. Dá para colocar um tatame. Então, não tem problema nenhum usar a vetorização lá desses programas para trabalhar programação de bordados aqui no Wilco. Você consegue colocar qualquer tipo de ponto, tá? Então, beleza. Vou até te mostrar, Rubens, aqui, ó, alguns arquivos que eu tenho aqui no Corel, né, que eu desenhei para fazer a programação de bordados lá no Wilcon. Por exemplo, o caso desse touro aqui, olha, eu fiz o redesign dele dessa parte esquerda, tá? Com os elementos aqui no Corel eu gosto de usar a ferramenta Bezier, né? Que é uma ferramenta boa para fazer ilustração. Se eu não me engano, no Adobe Illustrator, que se não me falha a memória, ele é igual ao Photoshop, tem a ferramenta demarcador de objetos, se eu não me engano, né? Demarcar, alguma coisa assim, caneta, que você consegue fazer ilustração com mais qualidade e controle no redesign do que no Wilcon, né? Porque no Wilcon é meio assim, funciona, dá para fazer, mas não é tão bom quanto redesenhar no CorelDRAW e no Illustrator realmente. Então eu fiz essa parte aqui, ó, peguei essa imagem de fundo, coloquei uma transparência nela, tá vendo? Essa imagem aqui é uma imagem da logomarca da Dodge, transparente, com um pouco de transparência. Fiz o redesign por cima. Nesse caso aqui eu redesenhei só essa parte aqui do touro e dupliquei o objeto, espelhei ele horizontalmente, né, e soldei aqui embaixo para me ter esse resultado. Peguei todo esse conjunto, copiei, tá? Venho aqui no Wilcon, vou dar um Ctrl A Delete para apagar isso aqui, colo aqui, ó, e aqui eu já posso fazer a programação, tá? E aqui, se você observar lá no Corel, eu já fiz a única preocupação, né? Claro, Rubens, que você tem que ter é desenhar lá no Adobe Illustrator os objetos de modo que você vai levar ele para a programação de bordado. Então, por exemplo, aqui eu já fiz passando justamente para ter o cuidado de aqui no Wilcon, por exemplo, eu aplicar ponto respeitando, tá? Eu vou aplicar ponto aqui só para ver se você vê como funcionaria a aplicação nesse caso. E aí você tem que ter esse cuidado aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um caminho até a parte externa do outro chifrezinho ali, ó. E aqui eu já vou aplicar ponto, colocando aqui a angulação certinha dos pontos. Aqui eu já posso fazer esse objeto aqui, mas como ele é esse objeto aqui é uma peça única, aí nesse caso você tem que ter o cuidado de caminhar até o outro lado, tá? Para fazer esse objeto aqui, que inclusive pode ser uma cópia desse objeto, tá? Então eu posso duplicar esse objeto aqui, espelhar ele, inverter ele horizontalmente e arrastar para cá, e aí eu estou aproveitando o objeto. Não necessariamente que isso otimiza tempo, tá? O objetivo aqui foi exatamente esse, mas nem sempre é assim. Muitas vezes é mais fácil você programar de novo o objeto. Mas, enfim, aqui a ideia é te mostrar que realmente você consegue pegar aí um objeto desenhado no Corel ou no Illustrator e aplicar pontos diretamente aqui no Wilcon usando as ferramentas tradicionais de aplicação de pontos. Por exemplo, esse objeto maior, vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar aqui, ó. Se eu desse Enter 2 vezes, ele aplicaria a angulação automaticamente, tá? Mas eu prefiro controlar a angulação do ponto na mão, tá? Eu prefiro ter controle aqui da programação de bordados num todo. Mas se eu fizesse isso aqui, eu pegar essa ferramenta ali de curva complexa e desse Enter, ele também aplicaria os pontos normalmente nos vetores, tá vendo? Ó. Às vezes dá certo, fica 100%, às vezes não fica, então por isso que eu prefiro fazer muitas vezes na mão. E aí, inclusive, essa linha aqui, ó, se você observar no CorelDRAW, eu fiz uma linha para simbolizar essa estrutura que vai receber esse ponto cheio. E aqui no Wilcon, nada mais vou fazer aqui do que aplicar uma entrada C nessa linha, tá vendo? Ou seja, eu não precisei desenhar os dois objetos externos e internos da linha. Se desenhasse, daria certo, tanto é que eu fiz esses objetos aqui para você ver, funcionou numa boa. Tá? E esse aqui eu já fiz diferente para você ver que dá para fazer também uma linhazinha e depois aplicar a entrada C. E aí você muda o deslocamento aqui, se você quiser 100% para fora, ou 0 se você quiser 100% do contorno para dentro ali. Beleza? Bom, espero que
que eu tenha te ajudado, Rubens. Então, se tiver mais dúvidas, não só o Rubens, quanto outra pessoa também tem interesse em saber mais sobre programação de bordados, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar, na medida do possível, estar ajudando todo mundo, tá bom? Grande abraço. Então, vamos aqui para mais um comentário, que agora dessa vez é o da Aninha de Andrade, que diz assim, ó: parabéns, adorei o recurso, mas ainda tenho que chegar até aí, começando do início para conhecer as ferramentas. Esse programa é muito bom. Aninha, eu vou te falar a verdade, esse programa é o melhor que tem no mercado. Eu trabalho com programação de bordado desde 2001, aproximadamente ali perto de 2002, e eu já utilizei todos os softwares que a senhora imaginar de programação de bordados. Embird, PE Design, Digitizer, Tajima, né, DGML, que é o da Tajima. Eu usei o EOS Compucom, já usei o Barudan e agora eu estou trabalhando com o Wilcon. Já tem, na verdade, eu trabalho com o Wilcon desde quando eu me conheço por programador de bordado, né? Eu sempre usei o Wilcon, né? A verdade é que é uma ferramenta que eu nunca abandonei. Passei por outras tentando substituir, né? Porque a gente sempre está experimentando coisas para ver se a gente consegue melhorar o processo de criação. E fato é que não tem jeito. Eu usei vários programas e o mais completo, que me dá todas as gamas de ferramentas, funcionalidades e produtividade para criar bordados de qualidade, bordados otimizados, que ganham tempo na máquina e que consigam atender qualquer tipo de desenho, seja bordado para a máquina doméstica e também bordados para o segmento industrial, o Wilcon te oferece tudo isso, tá? Então, realmente, eu recomendo fortemente o Wilcon Embroidery Studio para você criar qualquer tipo de programação de bordado. Claro que é um programa muito completo, muito denso, né? Muitas ferramentas, e não é simples, fato que não é simples, mas é totalmente possível para qualquer pessoa. Eu, inclusive, através dessas dificuldades, vivida pela maioria dos nossos clientes, tá? Eu desenvolvi o nosso programa de treinamento chamado Wilcon Experience, que veio justamente para desmistificar, para facilitar aquilo que é, na cabeça de muitos, complicado. Nossa, o Wilcon é muito mais difícil do que o CorelDRAW, é muito mais difícil do que fazer uma ilustração. De fato, o próprio nome já diz, né? É uma programação de bordado, não é desenhar bordado, não é converter bordado igual muitos dizem, é uma programação, você tem que programar o desenho para que ele seja respeitado, alguns parâmetros técnicos, densidades, para que o bordado fique bom lá na máquina, para que não estrague o tecido, para que não dê problema na produção, para que não atrase a produção do bordado, tá? Então, realmente tem muitos pontos aí sensíveis para a gente programar, para a gente considerar na programação do bordado, mas é fato que é possível para todo mundo, é possível sim, tá? Mas a senhora está coberta de razão, é bastante ferramenta, mas de fato eu recomendo o Wilcon Embroidery Studio. Para você que não começou ainda, é hora de começar. Eu recomendo aí fortemente que você instale o Wilcon Embroidery Studio, tem da versão 2.0, tem a versão 3.0, tá? Então, beleza. Espero que você tenha gostado dessas dicas aí. Bom, vamos então para mais um comentário aqui, deixado pela Maria Ferreira. Ela diz assim, ó: oi, tem vídeo de contorno? Como fazer contornos sem muitos cortes? Maria, vamos lá. Bom, o fato é que existem várias formas de fazer contornos aqui no Wilcon. E eu gosto de trabalhar com esse modelo aqui, tá? Que eu vou te mostrar agora. Bom, de olho na minha tela aqui, olha, eu tenho nesse caso aqui um desenho de um cacto, tá? Uma imagem de um cacto. Eu vou colocar essa imagem aqui com 120 milímetros de altura, tá? Para o desenho ficar com 12 centímetros de altura, né? Considerando, é claro, que depois que a gente tem que dar essa sobra aqui, né? A gente tem que considerar isso aqui, mas vai ser o suficiente, tá? Então, eu vou colocar uma transparência nessa imagem, tá? A vantagem do Wilcon E4.5 que veio com esse recurso, tá? Esse botãozinho chamado Ofuscar Ilustração, ele ajuda muito, porque ele vai colocar uma certa leve transparência na imagem para a gente redesenhar. Nas versões anteriores do Wilcon, nós não tínhamos esse recurso, tá? Então, como eu mostrava isso, inclusive em aulas anteriores, no nosso curso também, eu falo bastante, quando eu ensino sobre a versão E3.0. A gente usava o Corel, né? A gente usa o Corel para poder colocar um pouco de transparência na imagem, tá? Como o Corel é integrado ao Wilcon, você abre o Corel, coloca a transparência, volta para o Wilcon e faz o redesign por cima, tá? Mas também pode fazer o redesign direto no CorelDRAW, como eu já disse anteriormente ali, como construir, tá? Esse vetor no programa CorelDRAW ou Adobe Illustrator e utilizar no Wilcon, como eu respondi no início ali desse vídeo a pergunta do Rubens, tá? Então, nesse caso aqui, sem mais delongas, vamos trabalhar contorno, tá? Contorno de maneira inteligente, tá? Sem muito cortes, como a Maria Ferreira nos pediu. Tá, então coloquei o tamanho, coloquei aqui a transparência através da ferramenta Ofuscar Ilustração para deixá-la um pouco mais clarinha.
E agora eu já vou fazer o redesign já aplicando o ponto. Nesse caso, eu vou trabalhar especialmente com um contorno de digitalizar ponto corrido. Então, eu vou fazer um contorno com dupla passada, tá? Atente-se a esse detalhe. Eu vou fazer um contorno todo em corrido simples nesse desenho. Eu não vou programar ele todo para não demorar, mas eu só vou fazer a iniciação para você entender como funciona essa parte de ramificação inteligente feita de forma manual aqui no Wilcon, que é a que eu mais gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com nada automatizado, tá? Em programação de bordados. Porque é a forma com que eu tenho de garantir que a programação de bordada vai ficar otimizada, vai ficar leve, vai ficar rápida para ser bordada na máquina, os contornos vão ficar com a mesma quantidade de repetições em cada objeto, tá? Porque às vezes você vê desenhos onde a pessoa faz o contorno várias vezes, 4, 5 vezes num lugar e no outro faz apenas uma passadazinha, então fica feio, tá? Então vamos lá. Eu vou começar redesenhando essa parte de baixo aqui, ó. Vou dar um B, vou aproximar aqui no zoom. E vou redesenhar essa parte aqui, né, que é essa bacia que segura o cacto, né? Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro essa estrutura principal aqui, ó, porque a partir dela a gente vai fazer todos os demais objetos, tá? Então primeiro vamos analisar o desenho. Então fiz a análise, vou fazer primeiro essa parte aqui dessa sustentação, desse pote aqui que segura o cacto, tá? Então já vou desenhar direto com a ferramenta digitalizar ponto corrido, tá? Então você vai clicar nela e eu vou fazer o redesign desse objeto aqui. Então vamos lá, clicando com o botão direito do mouse, clicando com o botão direito do mouse, e eu vou redesenhar esse objeto, tá? Com calma aqui para o contorno ficar certinho. E aqui eu vou fazer essa parte aqui, ó, de baixo dele. Deixa eu melhorar esse traço porque não ficou muito legal. Beleza, aqui eu vou dar um cliquezinho para fechar esse objeto. Ele ficou com uma torçãozinha de leve aqui, mas eu posso, depois de aplicado o ponto, eu posso ajustar, tá vendo? Vou tirar aqui a ferramenta, vou desativar aqui a ilustração, ó, a imagem de fundo, o bitmap, né? Clicando D aqui no teclado você também consegue fazer isso, ó, tá vendo? Justamente para você ver se o traçado tá legal, se está realmente bem alinhado em relação à imagem de fundo, tá? Então eu fiz o primeiro objeto, conforme você pode ver aqui do lado direito, na lista de objetos, você tem apenas um objeto em corrido simples, tá? Depois que eu faço o primeiro objeto, eu posso duplicar esse objeto usando o Shift X no teclado. O Shift X é o repetir retornando. Ele vai repetir o objeto, fazendo com que o ponto caminhe no sentido contrário. Ah, Gibson, ficou confuso. Fica tranquilo que agora vai ficar mais fácil para você compreender. Vamos lá então desenhar essa parte de cima aqui, ó. Aqui tá fácil, porque como eu comecei o objeto, comecei a abordar ele aqui, terminei aqui, o ponto final do objeto está exatamente nesse ponto. Então, nesse caso, eu já posso criar um objetozinho aqui, ó, fazendo essa parte de cima. Nesse caso, eu vou estar criando um objeto novo, de modo que o contorno não fique com salto. Vou dar um Shift X novamente, para ele repetir o objeto, e aí foi o que eu disse, ele repetiu o objeto, ou seja, ele duplicou, fazendo uma aplicação de ponto no sentido contrário. Então, ele duplica voltando o caminho natural dos pontos aplicado no primeiro objeto, tá? Acho que isso ainda não ficou claro. Beleza, vamos lá então. Agora eu vou desativar essa imagem do fundo aqui, vou tirar a visualização dela com o D, e eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, de percurso de pontos, que é percorrer os pontos, tá? Eu vou tirar o True View, e vou usar aqui o botão esquerdo do mouse para voltar, olha, de 10 em 10 pontos. Tá vendo que está ficando cinza? É como se ele estivesse fazendo uma simulação de retrocesso, como se estivesse descosturando, tá? Cuidado aí com descosturando, porque isso não existe na máquina, tá? Aqui o que eu estou fazendo, existe um retrocesso na máquina para você voltar alguns pontos, para você bordar uma emendazinha ou acabou a energia, existe isso na máquina também. Então aqui ele simula para você ver o caminho que você vai percorrer para fazer aquele traçado. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse aqui, pode ser em 10, pode ser em 100, pode ser em 1000, pode ser até que haja o primeiro ou o segundo corte, tá? E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse de 1 em 1 para o Wilcon começar a simular ponto a ponto, tá vendo? O primeiro objeto, olha, está indo para o lado direito aqui, ponto a ponto, tá vendo? Fazendo o primeiro. Eu vou clicar e segurar para andar um pouquinho mais rápido. Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o segundo objeto, porém fazendo o caminho inverso. Ó, cliquei com o botão direito, estou segurando. Nesse caso, ele passou duas costuras, né, duas costuras de corrido simples naquele primeiro objeto. E aqui em cima, ele já vai fazer o primeiro objetozinho aqui, ó. Aí ele vai daqui para cima, bordando, e ele vai voltar porque eu também dei o mesmo comando. Então, voltou e para aqui. Beleza, acabou o bordado. Só que o desenho não está pronto ainda. O que eu preciso fazer agora? Dar continuidade. Se eu fizer esse objeto aqui, ó,
qualquer objeto que eu fizer agora, se eu não cuidar de fazer um caminho inteligente, ou seja, se eu fizer, por exemplo, essa linha aqui, ó, vamos supor que eu fui até lá em cima, tá? Fiz essa linha, o que, que vai acontecer? Ele vai criar exatamente o que a Maria não quer, que é esse corte de fio aqui, ó, para fazer sair desse objeto e ir até o próximo objeto, tá? Então, isso aqui não é o correto, isso não está certo fazer dessa forma. Vai bordar? Vai, só que a máquina vai ficar cheia de arremate, vai ficar parando para cortar fio, ou vai ficar cheia de linha para você fazer o recorte, o remate manualmente, tá? Então, esse modo eu não recomendo. Então, qual modo, Gixson, que você recomenda? Vamos lá. Eu vou exibir a imagem aqui de fundo de novo, para a gente trabalhar com ela aqui como base. E agora eu vou voltar alguns pontos, tá? Usando esse recurso aqui de percurso de pontos, eu vou voltar alguns pontos. Então, vamos lá, vamos voltar até que esteja fazendo o primeiro objeto, tá? Vou voltar completamente tudo. Aí agora, quando a máquina começa a fazer, olha, aqui, por exemplo, eu já posso fazer esse objeto aqui de dentro. Então, quer ver, quando a máquina parou aqui, ó, né? Exatamente, parei exatamente nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Parei nesse ponto. Se eu fizer um objeto aqui dentro, no caso pode ser esse desenho aqui com essa forma de espiral, eu vou fazer esse objeto aqui. Ó, terminei, vou dar Enter. Aí o que ele fez? Ele cortou o fio aqui, pulou para cá, costurou fazendo até chegar na parte de dentro. Ou seja, Gixson, mas não deu certo, deu um salto. Beleza. Agora eu vou dar um Shift X de novo para ele duplicar esse objeto, invertendo a entrada e a saída do ponto. Ó, já resolveu meu problema. E aqui tem um cortezinho. Tem, mas como está muito próximo, eu não quero que faça esse corte de fio. Para isso, eu venho aqui em Conectores e vou aumentar o valor aqui que executa o corte de fio. Ou seja, eu vim depois do objeto. Se o próximo conector for maior que 6 milímetros, é que a máquina vai fazer o corte, o Wilcon vai fazer o corte, na verdade, né? E como aqui esse objeto ele não está a uma distância de mais de 6 milímetros do ponto onde eu havia parado, ele salta. Então, essa é uma forma de você fazer, tá? Você fazer quando os objetos são muito próximos, você pode aumentar os conectores para que ele comece e termine perto o suficiente para não precisar fazer o corte. Esse é um método, tá? Então, você pode usar esse recurso aqui do corte dos conectores para fazer esse salto em vez de cortar. E o pulo do gato de verdade vem exatamente agora. Como eu disse, eu não vou desenhar todo o desenho, só estou fazendo para poder te mostrar como eu faria, tá? Agora, para fazer os demais objetos, né, os demais elementos do desenho, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou percorrer aqui voltando, tá? E vou avançando. Aí, quando chegar aqui, ó, pronto. Ou pode ser que nessa ponta, vamos fazer da ponta primeiro ali, eu vou voltar alguns pontos. Chegar nessa pontinha, eu posso fazer esse objeto aqui, ó. Ó, cheguei aqui, dou Enter. Agora eu vou selecionar a ferramenta Selecionar Objeto, vou dar um Shift X e ele já vai retroceder, ou seja, ele duplicou o objeto voltando o ponto inicial e o ponto final ao inverso, né? E aí ele segue costurando normalmente. Então, quando chegar, por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer esse objeto aqui, ó. Tá vendo? Você tem que procurar um caminho mais próximo do objeto qual você quer fazer o traçado. Agora eu vou dar Enter. Ele fez subindo. E agora eu tenho que duplicar o objeto para ele retroceder onde havia parado. Vou dar um Shift X. Ele vai retroceder onde havia parado. E aí, quando eu clicar com o botão direito, ele segue o caminho fazendo os próximos pontos, tá vendo? E aí, aqui nesse caminho, eu posso fazer novamente esse objeto aqui, ó. Vou dar um Enter. Aí, automaticamente, eu vou dar um Shift X, e aí você vai contornando todo o desenho. Aí você vai observar que não tem corte de fio. Eu vou clicar com o botão direito em 1000 aqui para ele terminar o desenho, pelo menos a parte que eu fiz, e você vai observar que não tem nenhum corte de fio. Ou seja, o único corte de fio que tem aqui é para encerrar o desenho. Quando termina o último ponto do bordado, aí obviamente a máquina tem que cortar o fio. Mas entre os objetos de mesma cor, não tem nenhum corte. Vou fazer mais uns 2 objetos aqui para você pegar o raciocínio melhor. E aí você depois pratica no seu Wilcon e, por favor, retorna aqui nos comentários dizendo se deu certo, se você gostou dessa dica, tá bom? Então agora, ó, por exemplo, esses objetozinhos aqui, ó, pequenos que contornam aqui o espinho do cacto, né, vamos dizer assim, vou chegar bem perto dele, ó, aqui, por exemplo, tá vendo? Cheguei nessa posição e vou criar agora um caminho do meio para cá. Vou dar Enter, vou dar um Shift X para ele já repetir o desenho e vou fazer para o outro lado. Mesma coisa. Crio aqui um objeto, dou Enter e dou um Shift X. Você viu que agora eu nem selecionei o objeto, eu dei um Shift X direto e ele entende que o objeto em questão é o que está selecionado, então ele já inverte a posição, duplicando e invertendo a posição dos pontos. E aí segue viagem.
Ou seja, exatamente assim, ó, eu posso contornar todo o desenho, tá? De forma inteligente, manual, passando o contorno com duas passadas. Dá para fazer com 3 passadas, dá para fazer com corrido triplo, dá para fazer com várias outras técnicas de contorno, usando essa mesma forma de construção do caminho inteligente que eu chamo, onde eu construo os objetos. À medida que um desenho vai sendo construído, eu vou inserindo, né? Eu vou inserindo melhor, né? Eu vou inserindo outros objetos no caminho durante o percurso daquele primeiro objeto. Ou seja, enquanto a máquina faz um objeto, antes dela completar esse objeto, eu insiro outro. Só que ele tem que começar, terminar e voltar, porque ela tem que continuar da onde havia parado do objeto anterior. Tá? A princípio fica um pouco confuso, assim, é meio difícil de compreender talvez, mas é exatamente isso que você faz. É muito treinar, muito se familiarizar, né, com as ferramentas, né, o Shift X, né, que você tem que usar bastante para fazer isso. Dá para fazer na mão? Dá. Vou te mostrar aqui como seria isso na mão se você não usasse o Shift X, tá? Então vamos lá, vou tirar o True View, vou avançar alguns pontos e agora eu vou fazer essa linha, exatamente essa linha de fora aqui, ó. Aí essa linha de fora eu vou contorná-la todinha até aqui embaixo para você ver, tá? Então vamos lá, como seria se eu fosse fazer na mão sem o uso do Shift X, tá? Vamos lá. Que aí fica mais claro, de repente você não se familiarizou com o Shift X e quer entender, né, como fazer. Pô, Chico, você está mostrando um atalho aí, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pois então agora eu vou fazer na mão o processo mais doloroso, tá? Que eu não uso, mas que dá certo, para você compreender a estrutura, o que acontece com o objeto para isso dar certo. Bom, vamos lá então, vamos tirar o desenho de fundo aqui, porque ele já não vai me ajudar em mais nada. Vou mudar a cor desse objeto para vermelho, para ficar mais fácil de você entender. Todos os objetos eu mudei para vermelho. Aqui ainda está cinza porque eu percorri, né? Então agora eu vou voltar. Você vai observar que eu fiz esse objeto aqui, eu fiz um objeto, não usei o Shift X. E ele está criando um corte, tá vendo o triângulozinho? Está identificando que tem um corte ali. Ele está cortando o fio para continuar onde a gente havia parado, no percurso do ponto. Tá? Então o que eu tenho que fazer de forma manual? Eu tenho que duplicar esse objeto, tá vendo esse objeto aqui? Eu vou dar um Ctrl D, ou seja, eu vou duplicar esse objeto. E agora eu vou fazer na mão o que antes eu estava fazendo pela tecla de atalho. Vou pegar esse objeto aqui, esse segundo objeto, e vou definir que o ponto inicial dele é exatamente próximo o suficiente do ponto final do objeto anterior. E aí ele automaticamente faz o que a gente estava fazendo através da tecla de atalho, que é o Shift X, tá vendo? Ou seja, tornou o desenho inteligente o suficiente para que não houvesse nenhum corte de fio. E aí, eu não vou desenhar o desenho todo, mas o caminho das pedras é exatamente esse. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado e aproveita para colocar aqui, dá um feedback para a gente se você gostou dessa dica. Coloca nos comentários o que você quer aprender sobre programação de bordados aqui no Wilcom Embroidery Studio, que eu vou procurar te ajudar, tá bom? Bom, agora eu tenho aqui um comentário que é o do Henrique. Vamos lá, Henrique. Henrique Dudac. Ele diz assim para mim, olha: parabéns a todos da eBordados envolvidos nesse projeto. Essas aulas estão me ajudando muito. Cara, gratidão, tá? Muito obrigado por ter assistido os nossos conteúdos. A ideia realmente é pegar toda a minha bagagem de 18 anos de mercado de bordado computadorizado, desde a época que eu trabalhava com indústria, né, programando bordado para indústria, bordado infantil, bordado de jeans, né, e também agora, né, tem 18 anos que eu trabalho com programação de bordados. Eu trabalhei aproximadamente 6 anos com bordado industrial, programação de bordado industrial, e depois eu trabalhei o resto, né, da minha trajetória com bordado voltado para máquina doméstica, porque é um outro mundo, tá? De fato é um outro mundo. Quem trabalha com programação de bordado para criar desenhos para bordar numa máquina industrial, eu vou dizer, você tá bem demais, é muito fácil. Criar bordado para bordar numa máquina industrial é muito fácil. O complicado realmente é bordar numa máquina doméstica. Então, assim, meus últimos anos de aprendizado, né, os últimos 12, 13 anos, né, eu comecei a trabalhar com bordado computadorizado em 2002, né, e gastei mais ou menos uns 6 anos aproximadamente estudando muito o bordado industrial. E aí depois que veio as primeiras máquinas domésticas de bordar para o Brasil, eu comprei alguns modelos dessas maquininhas e comecei a ver que realmente eu não sabia nada de programação de bordados e tive que aprender tudo de novo, tá? Os conceitos, densidade, tipo de ponto, porque a aplicação é diferente, tá? A máquina costura o desenho igual, mas a sensibilidade, tá? A delicadeza de uma máquina de bordar doméstica exige que você realmente aprenda, né? Reaprenda, caso você já saiba, a programar bordados especificamente para bordar nessas maquininhas domésticas, tá? Mas obrigado aí o seu comentário, um abração, gratidão. Eu gostaria de saber se você gostou desse tipo de vídeo, se eu posso continuar fazendo, se realmente está te ajudando no mundo da programação de bordados.
aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações de toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Lembrando que esse tipo de conteúdo a gente prepara sempre um conteúdo novo semanalmente para você, beleza? Então, obrigado por ter suportado eu falar tanto durante tanto tempo com você, mas obrigado pelo carinho e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo, um abraço, tchau, tchau.